Olá, meu irmão e minha irmã, sejam bem-vindos ao programa Papo de Fé na Catedral. E eu já quero agradecer as empresas que têm colaborado com este programa. A Globo Casa de Carnes e Casa das Balanças. São empresas parceiras, empresas que têm ajudado a evangelizar. Mas hoje nós temos um convidado muito especial. É o nosso vigário aqui da Catedral, Padre Vinícius. Vem para cá, Padre. Prazer enorme estar contigo, viu? E também nós temos hoje, para nos ajudar nesse trabalho, o seminarista Vitor Borejo. Vem para cá, Vitor. Prazer, viu? Estar com vocês aqui hoje, muito bacana. Povo aqui da nossa Catedral, né? Estamos em casa. Estamos em casa, né? Mas eu queria já iniciar, Padre. O senhor nasceu em Osasco? Não, doutor, eu nasci aqui pertinho, nasci na capital. Nasci na capital, nasci em São Paulo. Sou paulistano. Paulistano nato, mesmo? Nato. Nasci no Jardim Paulista, no São Luís que tinha lá. Acho que mudou agora, mas nasci no São Luís. Era para nascer em janeiro de 94, 25 de janeiro de 94. Mas, como eu sou um pouco agitado e apressado, nasci em dezembro de 93. Com 7 meses, quase 8. 14, 12 de 93. Nossa. Mas sou paulistano nato, da Gema. Que legal. E o senhor morou aonde depois? A minha família sempre residiu em Carapicuíba. Carapicuíba. Em Carapicuíba. Meu pai e minha mãe. Meu pai era bancário. Por muito tempo ele trabalhou no Banco Bradesco. Chegou a trabalhar aqui na Cidade de Deus. Depois em Carapicuíba, na agência de lá. Minha mãe sempre foi dona de casa. Nós residimos lá. A minha paróquia de origem é a paróquia São Lucas Evangelista. E a minha capela, a comunidade de origem, é a comunidade São Francisco de Assis. Então, eu sou filho único. Talvez muitas pessoas não saibam, mas eu não tive irmãos. Tá. E eu costumo brincar que os irmãos que eu não tive, biologicamente falando, eu sempre pude ter desde cedo dentro da comunidade paroquial. Porque graças ao empenho da minha avó, eu praticamente cresci, só não nasci, quase, mas cresci a vida toda dentro da igreja, né? Então, os irmãos que eu não tive de sangue, acabei tendo, graças a Deus, dentro do seio da comunidade paroquial. Então, cresci em Carapicuíba, mas estudei, a minha vida praticamente inteira foi aqui em Osasco, apesar de morar lá, porque eu estudei aqui sempre. Então, meu ensino, minha educação infantil, ensino fundamental e ensino médio foram todas feitas aqui na Fundação Bradesco. Cidade de Deus e Viliar, estudei ali. Estudei ali quase a vida inteira, até ir para o seminário. E aí voltei para Osasco. E hobby? O senhor tem algum hobby? Quando não está celebrando, não está no trabalho, o que o senhor costuma fazer? Se existe uma coisa que me faz bem, doutor, é ler e escrever. O meu hobby é a leitura. O estudo me faz bem, não apenas de teologia, até brincava. No primeiro programa Papo de Fé na Catedral, estava com o Monsenhor aqui. Isso. Eu falava, olha, um bom padre não tem que ler apenas teologia, mas tem que também ler literatura e saber aí transitar entre diversas áreas, porque a gente tem que estar preparado para dialogar sobre absolutamente tudo. Mas tem uma coisa que me faz bem é ler. Tá aqui uma pessoa que chegou a morar comigo no seminário, né? Ele pode dar testemunho de que eu estou o tempo inteiro lendo. Então, mas o senhor já trouxe uma testemunha? Já trouxe uma testemunha. Eu dou fé. Então a leitura ali faz... A leitura tem alguma me faz preferência, alguma tema? Ficção, romance? Gosto de, por exemplo, tem um clássico da literatura assim, que me é muito caro, é no Ao Coração, O Conde de Monte Cristo. Tá. Esse, Alexandre Dumas, né? O Corcunda de Notre Dame, Não. Victor Hugo, como uma literária é muito boa. Gosto muito da escritura francesa, mas o Tolkien, né? Tolkien também é muito bom, O Senhor dos Anéis, toda essa área de literatura. E não vou negar, eu fui um adolescente que cresci nos anos 2000, criança e adolescente nos anos 2000, então, como todo bom adolescente e criança que cresceu em 2000, J.K. Rowling, Harry Potter. Sim, Harry Potter. Harry Potter. Eu assumo que eu gosto tanto da série quanto dos filmes. São temas que atraem, né? São temas que atraem. Nossa, é uma coisa que... a gente não viu nascer outra coisa, por enquanto. Exato. E assim, cativa a gente de todas as gerações, todas as idades, né? É incrível, né? E cozinhar, o senhor cozinha? Consigo me virar bem. O Vitor deu risada, mas acho que ele deve cozinhar Porque também, né, Vitor? Eu consigo, graças a Deus. Porque nós fazíamos muitas aventuras na cozinha do seminário. A fome a gente nunca passou. Exatamente. E segunda-feira no seminário nós tínhamos folga e nós de vez em quando nos aventurávamos na cozinha, né? Segunda-feira era o dia do treino, então. Era o dia do treino. E aí, geralmente, quando nós chegávamos da nossa folga,
Se a gente não comia fora, juntávamos nós, o Padre Éder, que é meu irmão de turma, Aham. e sempre saía uma massa, alguma coisa. Ó. Ele tem fica até que tá propaganda, né? Padre Éder tem uma excelente mão culinária. Opa, E a vamos gente chamar o se padre aqui para o nosso aventurava. programa um dia, né? Inclusive, doutor, ele pegou ideias nossas aqui da catedral. Ah, Ele é? assumiu agora lá a administração da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe em Ibiúna. E como ele viu que fez sucesso o bolo do Monsenhor, ele próprio fez um bolo e colocou lá num bingo da quermesse, mas não deu para quem quis. Ainda falou, avise o Monsenhor e a catedral que eu copiei de vocês. Essa é a ideia. Legal. E que comida o senhor não gosta de jeito nenhum? Giló. Giló? Giló não vai de jeito Não nenhum. vai? Não, nem berinjela. Pode ser na lasanha, pode ser empanada. Não consigo. Ah. Giló de berinjela. Preciso trabalhar isso em mim. Um processo ascético, quem sabe? Uma renovação. Renovação. Oferecer como sacrifício. E cinema, gosta? Gosto. Cinema eu gosto. Acho que todas as segundas-feiras, quando a gente tinha uma folguinha aí no seminário, eu sempre gostava de ir. Aham. Gosto muito de cinema, gosto muito de filmes de ação. Isso eu peguei muito do meu pai. Pequeno com meu pai sempre gostou de filme policial, filme de ação, filme de invasão, filmes CIA, Assalto à Casa Branca, Invasão a Londres, Missão Impossível, Além do Tesouro Perdido, sempre filmes assim dessa área de ação. Aprendi muito com meu pai a gostar. E também gosto muito de séries. Especialmente séries de medicina, Grey's Anatomy. Vou ser sincero que eu assisti todas as temporadas já Eu também de assisti. Grey's Anatomy. E a gente acaba até achando que já começa a entender Começa a um pouco de entender, medicina. né? Nome de remédio, Ah, nome de tudo. procedimento médico. Como é que é? Não. Apendicectomia, lembrei do nome agora, que é a cirurgia do apêndice. Apendicectomia. Então quer dizer que só já dá para fazer uma cirurgia. Né? Não me arrisco, prefiro ser médico de almas. Boa, isso é boa. Em termos assim, o senhor podia dizer qual a sua maior alegria na sua vida que o senhor teve? Ser padre, Ser padre. sem sombra de dúvida, é ser padre. Mas se existe uma alegria da minha vida, justamente é de ser sacerdote. Dom Hercílio, que foi um bispo que marcou muito a minha vida, pela proximidade que eu tinha com ele, por ter sido cerimoniário dele por longos anos, até depois já na emeritude, nós sempre continuamos a conviver e a conversar muito. E quando Dom Hercílio era perguntado também sobre a maior alegria dele, ele falava que era ser padre. E uma frase dele que me marcava era ele dizer, a vocação nasce com a gente. Então a gente já nasce, se a gente for levar em consideração aquilo que falava Santa Teresinha, que não há nada que Deus não tenha previsto desde toda a eternidade, então o chamado do Senhor já nasceu. Jeremias já falava, antes de formar-te no ventre de tua mãe, eu te conheci e te consagrei. Então saber que existiu todo um caminho preparado por Deus e de que Deus sempre conta com a nossa colaboração. Eu acabei dando esse sim a Ele, mas Ele já sonhava com isso antes de mim, isso me realiza. Então a maior alegria que eu posso dizer que eu carrego na minha vida é a de ser sacerdote. E quando nasceu isso? Esse Na desejo? infância. Na infância? Já nasceu na infância. Nasceu na infância. Os meus pais não participavam da comunidade. Quem participava era a minha avó. Tanto que, quando eu nasci, o pároco da minha paróquia de origem era o Padre Claudemir José dos Santos, o pároco da paróquia São Lucas. Então, praticamente assim, ele deu a bênção no ventre da minha mãe, quando ela estava grávida de mim. Ele abençoou a casa onde eu cresci, quando meus pais estavam noivos. E ele praticamente me batizou, me viu nascer e crescer. Então, desde pequenininho. E a minha avó caminhava muito com ele lá na comunidade. Eu cresci nesse ambiente assim, de reuniões de conselho, formações, quermesses. Eu ajudava muito a minha avó, que minha avó sempre foi catequista, coordenadora de liturgia, e cresci muito com ela. Graças ao exemplo dela, os meus pais se sentiram também inspirados e impulsionados a começarem na comunidade. Aí eu acabei trazendo os meus pais para a igreja. Na adolescência, naturalmente, comecei a ter uns outros sonhos, mas sempre fica aquela inquietação. Mas posso dizer, quando nasceu a vocação, nasceu dentro da igreja, pequeno já. Que bom.
Padre Vinícius, se o senhor não fosse padre, o que gostaria de ser? Olha, doutor, não tenho dúvida que eu seria professor. Professor. Eu gosto muito da pedagogia, do ensinar, de contribuir com o crescimento de alguém e de ver a pessoa crescer. Toda sabedoria, quando ela vem de Deus, ela tem que sempre servir para o crescimento do outro. E você poder ajudar, transformar a vida de alguém através do conhecimento é uma coisa que sempre me atraiu. Mas talvez por isso eu gosto tanto de ler e escrever. Nossa. E o sacerdócio não deixa de ser também o ensinar, né? Não. O evangelizar é ensinar também. É ensinar e atrair discípulos para Cristo. Certo. Sempre tem que ter isso em mente. O sacerdote ele é só canal. Um grande bispo norte-americano que muito me inspira, Dom Fulton Sheen, até em fase de beatificação, ele escreveu uma obra onde ele diz, né, o sacerdote ele não se pertence. O sacerdócio não é dele, não é propriedade nossa. O sacerdócio é propriedade de Cristo. E a nossa alegria está sempre em ser apenas canal e atrair as pessoas para Ele. E um dos deveres do padre é o de ser mestre, né, de saber ensinar, de saber educar. O primeiro catequista na vida da comunidade é sempre o sacerdote. Então, eu me vejo muito assim. Se eu não fosse padre, eu me veria ensinando. Que legal. Uma coisa que me dá muita alegria. É uma coisa bacana. Bacana. E onde o senhor celebrou a primeira missa? Aqui na catedral. Aqui na catedral? Estava nervoso? E confesso que estava mais emocionado do que nervoso. Eu sabia, doutor, porque é uma coisa que a gente espera por quase 10 anos. Pois é. Então você sonha com aquilo por 10 anos, não apenas com a primeira, mas com todo o ministério. E aí foi aproximando e a emoção vai tomando de conta. Eu tenho uma profunda devoção por Nossa Senhora de Guadalupe. E aí o que eu fiz? 9 dias antes da ordenação, eu comecei uma novena da ordenação e da primeira missa, pedindo a Nossa Senhora que ela me desse a graça da serenidade, de poder viver aquele momento e não ficar emocionado demais. E ela me atendeu, graças a Deus. Apesar de estar emocionado, eu consegui controlar o nervosismo até a hora da consagração. Mas quando a gente vê, o Monsenhor estava do meu lado, estava me tranquilizando muito a presença dele ali, os irmãos no sacerdócio, a própria comunidade da catedral acolheu muito bem. Estava me sentindo em casa, mas confesso, com temor e tremor. E chegando aqui mas na porta... Mas estava confiante. Estava confiante, estava confiante em Deus. Sabendo assim, ó Senhor, eu estou aqui com meus 5 pães e os 2 peixes, e é o Senhor quem vai fazer, quem vai agir. E ainda chegando aqui, a minha avó colocando o dedo assim na minha face, chegando aqui na porta da igreja, ela falou assim, todas do seu ministério, como se fossem essa. Celebre todas como se fosse a primeira, a última e a única. Tá bom. Tá bom. Nordestina católica, é sábia, severa e sábia. E então, seu ministério todo ainda continua na catedral, aqui. Né? Eu cheguei aqui enquanto diácono, fui nomeado para cá dia 9 de novembro de 2020. Eu lembro o dia que foi publicada a nomeação para exercer o ministério diaconal aqui. Eu fui ordenado dia 5 de dezembro de 2020. Dia 6, celebrando o aniversário de ordenação do Monsenhor, foi a minha primeira missa aqui, já assumindo o ministério diaconal. Então aqui eu vivi o ministério diaconal. E desde então, em outubro de 2021, eu já recebi a provisão para ser vigário paroquial. Mas enquanto seminarista, eu praticamente fiz um tour aí na diocese, uma visita pastoral. Porque eu passei desde a realidade urbana quanto à realidade rural. Trabalhei em Carapicuíba, Osasco, Itapevi, Caucaia do Alto, Ibiúna. Estava já na divisa com a Arquidiocese de Sorocaba quando eu vim para cá, para a Igreja Mãe. Então foi todas as realidades. E como que é trabalhar na catedral? É uma experiência muito feliz. Eu sou muito feliz aqui. Aqui tudo é grande, né? Aqui tudo é grande. Aqui, por exemplo, nós temos... quando eu partilho com outros irmãos do ministério de outras dioceses, que eu sou vigário da catedral, partilho sempre que, diferentemente de outras catedrais, até mesmo da nossa província eclesiástica, a nossa comunidade, a paróquia é muito forte. É forte. É muito comum aqui na província ou pelo Brasil que a catedral seja uma igreja de centro que só tenha comércio em volta, que não tem uma vida pastoral intensa. Mas aqui, graças a Deus, sabe o que faz? Que por 60 anos antes de ser catedral, ela foi uma paróquia muito viva. Então nós carregamos essa herança do ser comunidade, do ser paróquia. Então aqui são 3 missas diárias, nas terças-feiras são 4, e missas dominicais são 6. Uma no sábado e mais 5 no domingo. E o que é engraçado, né, doutor? O senhor pode falar, e você também que é filho daqui. Cada assembleia é como se fosse uma comunidade diferente, porque são
rostos diferentes, pessoas diferentes. Tem uma unidade pastoral, obviamente, mas é um fluxo muito grande de gente aqui. Se calcula aí umas 5.000 pessoas. Por final de semana. Fora quando eu estou atendendo confissão aqui, de terça a domingo eu estou aqui todo dia. Quando eu estou atendendo confissão, aqui é gente entrando o dia inteiro. A igreja nunca fica vazia. Nunca fica. Tem gente entrando e saindo. As portas da igreja todo. sempre abertas. Sempre abertas, sempre abertas. E o senhor é assessor diocesano da Pastoral Litúrgica e da Comissão Diocesana Bíblico-Catequética. Tão novo já com essas atribuições. Com bastante trabalho, né? Mas E qual é o seu trabalho, qual é a sua função nessas... como assessor da Pastoral Litúrgica da Diocese, né? Como vai pedir mesmo o próprio Concílio Vaticano II, o primeiro documento que saiu do Vaticano II foi a Constituição sobre Liturgia, e uma das que teve maior aceitação de cara logo dos bispos. E a Sacrosanto Concílio pede que a comissão litúrgica de cada diocese ela seja responsável por animar, fomentar e incentivar a participação da vida litúrgica na própria igreja particular. Quando nós entendemos aquilo que nós celebramos, nós participamos com amor. Então, a primeira missão do nosso trabalho na Pastoral Litúrgica da Diocese é justamente promover a conscientização e a formação nos diversos ministérios. Formações para leitores, para cantores, para acólitos e coroinhas, para ministros, como a gente tem acompanhado aqui. Eu assumi esse trabalho muito recentemente, então nós estamos começando. Estamos realizando agora no mês de outubro o primeiro Congresso Diocesano de Liturgia sobre a Carta Apostólica do Papa Francisco Desidério Desiderave, que pede ao povo de Deus que façam formação de liturgia. Na verdade, esse documento do Santo Padre, ele está completamente ligado ao caminho sinodal que vai começar aí pela frente. O Papa quer que a renovação, que a comunhão da Igreja parta justamente daquilo que nós celebramos, partir de Jesus Cristo. Não de estratégias, mas partir de Jesus. E com relação à comissão bíblico-catequética, também é preparar os catequistas, né, e acompanhar todo o processo aí da iniciação à vida cristã. As duas pastorais caminham muito juntas. A pessoa se inicia na fé, ela alimenta a fé onde? Na liturgia. Que legal. Padre, hoje o tema que nós trazemos aqui, que pedimos que o senhor comente, é o mistério da Santíssima Trindade. Algo eu sei que é grandioso. Que né? mistério. É um mistério, mas é legal a gente poder falar um pouquinho. Fique à vontade. O próprio, como disse o senhor, o mistério da Santíssima Trindade, ele é a vida da Igreja. Quando a gente fala a palavra mistério, não quer dizer que seja uma coisa escondida e totalmente inacessível. Mas quando o catecismo usa a palavra mistério, ele quer dizer uma coisa que não se esgota. Nós nunca vamos compreender. Quando a gente fala de mistério da Trindade, é uma coisa inesgotável. É um mistério insondável. Quanto mais a gente conhece, mais vamos perceber que nós temos a necessidade de nos aprofundarmos, e Deus é uma ciência que nós nunca estaremos formados nela plenamente. Santo Agostinho, que foi um dos maiores pensadores, um dos maiores teólogos e filósofos que se debruçou sobre o mistério da Santíssima Trindade, ele até tem uma obra, De Trinitate, e ele fala que em cada ser humano está estampado o reflexo da própria Trindade Santa. Ele teve um sonho uma vez, onde ele via, caminhando na beira da praia, um menino que ele, cavando um buraquinho na areia, tentava encher esse buraco da areia fazendo um côncavo com as mãos e tirando a água do mar. E Santo Agostinho caminhava pela praia e via aquela cena emblemática. Quando ele se abaixou e perguntou ao menino, o que você está fazendo?
Eu estou tentando esvaziar o mar, jogando toda a água do mar aqui nesse buraquinho na areia. E aí Santo Agostinho deu risada e falou para ele, no sonho, né? Olha, mas é impossível que você esvazie o mar inteiro colocando a água dele todinha num buraco na areia. E aí a criança vira para ele em sonho e diz, é mais fácil esvaziar o mar e colocá-lo num buraco na areia do que entender o mistério da Santíssima Trindade. Da profundidade. A vida da igreja é uma vida trinitária. A nossa própria vida é uma vida trinitária. Né? Nós nascemos para o céu, sendo mergulhados no Deus Trindade, no dia do nosso batismo. Vivemos o dia inteiro nos persignando, começamos o dia no nome da Trindade Santa. Antes de tomar as refeições, nós fazemos o sinal da Trindade Santa. Quando nós participamos da Santa Missa, a missa é o grande sacrifício em que o Filho é oferecido ao Pai, na força e no poder do Espírito Santo. Os casamentos são abençoados em nome da Trindade Santa e mais na hora da morte. Nós partimos para o Pai que nos criou, para o Filho que nos remiu e para o Espírito Santo que nos redimiu. O que é importante entender? São 3 pessoas que são um único Deus. Pessoa talvez não seja o termo mais adequado, porque quando a gente fala de pessoa, nós falamos de indivíduos diferentes. Só que os 3 da Santíssima Trindade, eles têm uma única vontade, um só querer e uma só substância, a substância divina. O Pai está inteiramente derramado no Filho. E é por isso que o Filho fala, tudo que o Pai tem é meu. Quem me vê, vê ao Pai. E aquilo que o Pai derrama no Filho é o Espírito. O Pai, o eterno amante, o Filho, o eterno amado, e o Espírito de Deus, o eterno amor. É uma comunhão. Nós 3 tivemos aula... Você teve aula com a irmã Maria Freire? Não. Mas nós tivemos a graça de ter. Tivemos. Né? Irmã Maria Freire, você perdeu. É uma excelente professora, uma sumidade da teologia. Ela é superiora geral da Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria. E a irmã Maria Freire, ela falava que a Trindade ela está unida numa dança valsante, né? Que os 3 estão um no outro, bonito bailando, é uma comunhão total de amor, as 3 pessoas. Então é um mistério que quanto mais se contempla, mais nós amamos e mais nós bebemos dele, porque a Trindade ela está impressa em nós. Já falava Santo Agostinho, essa sede de felicidade que o ser humano carrega nada mais é do que uma sede de Deus. Porque o Senhor nos fez para Ele, a nossa alma está inquieta enquanto não voltar para Ele. Antes de Jesus Cristo se encarnar no meio de nós, já se tinha a ideia de trindade, dessa Santíssima Trindade, ou isso veio depois? Teologicamente, isso é uma iluminação do Espírito de Deus para a própria igreja, mas a Trindade sempre existiu. Né? A encarnação é a segunda pessoa da Santíssima Trindade tornar-se um no meio de nós. Porém, Pai, Filho e Espírito Santo sempre existiram. Se o Filho passasse a existir, ele não seria Deus. Está até lá no Credo Niceno-Constantinopolitano. Ele é gerado, mas não é criado. Como eu falei, o Pai está eternamente gerando e o Espírito é essa geração. Mas não podemos dizer assim que que a Trindade só passou a existir depois da encarnação. Quando nosso Senhor Jesus Cristo se encarna, ele nos dá a conhecer a plenitude da Trindade. Ele é o rosto do Deus invisível e ele se encarnou pela força e pelo poder do Espírito. Então, quando ele se faz presente aqui no Novo Testamento, ele fala muito do Pai. E antes de partir ele fala, tenho muitas coisas ainda a ensinar-vos, mas vocês não são capazes de compreender agora. Está no discurso de despedida em João 16. Porém virá o Espírito da verdade e ele vos ensinará todas as coisas. Então o tempo da igreja, o tempo do Espírito é o hoje ou agora. Isso que Jesus falou, tenho muitas coisas ainda a ensinar-vos, mas vocês não são capazes de compreender agora, é o tempo de agora. O Espírito vem e é ele quem vai nos iluminando. Por isso que a igreja chega à dogmatização e à formulação daquilo que é a própria Santíssima Trindade. O senhor falou 3 pessoas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles têm funções diferentes? Como é que é isso? Como é que funciona essa ciranda? A igreja atribui, né? Apesar de terem uma mesma vontade, porque são formados numa única essência, numa única substância, atribui-se ao Pai a missão do Criador, ao Filho a missão da redenção e ao Espírito a missão da santificação. Mas os 3 estão unidos o tempo inteiro. Porque quando o Pai cria, ele cria pela palavra, né? Vai lá em Gênesis, na criação do mundo. E Deus disse, faça-se a luz.
A palavra criadora é o Filho, mas quem é a força que faz criar tudo é o Espírito. Quando o Filho salva para nos levar ao Pai na força do Espírito, conduzido pelo Espírito o tempo inteiro. E quando o Espírito santifica, santifica para quê? Ele santifica trazendo sobre nós os méritos da paixão e ressurreição de Cristo para nos fazer plenamente filhos do Pai. Quando nós chamamos de Deus, quando falamos de Deus, é a Santíssima Trindade. É a Santíssima Trindade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Né? Nós damos às três pessoas a mesma e igual veneração. Adoração, na verdade. Bom, sobre a Santíssima Trindade, nós ficaríamos aqui, se fosse falar, é um mistério realmente inesgotável. E quanto mais a gente fala, mais a gente se apaixona. Né? Mas nosso programa é Papo de Fé e a gente queria conhecer um pouquinho, fale um pouquinho sobre sua fé, padre. Olha, a fé, na verdade, ela, como eu dizia já Bento XVI, né, ela é a certeza acerca daquilo que a gente não vê. A fé, Deus vai trabalhando na gente a vida inteira. Minha fé, ela cresceu, como eu falei, graças ao exemplo da minha avó. A minha avó não terminou a 4ª série, mas eu aprendi com ela muito mais teologia do que em vários e vários tratados que eu li na faculdade. Eu já dizia o Papa Francisco, se você quer saber quem é Maria, você pergunte aos teólogos, mas se você quiser saber como amar Maria, você vai ao povo. E eu aprendi da minha avó o amor a Deus, o amor ao Santíssimo Sacramento, o amor à missa, o respeito aos sacerdotes, o amor ao Papa. De uma maneira muito simples, né? Eu sempre vi todos os dias a minha avó debulhando o terço dela, rezando o ofício da Imaculada Conceição, conversando com Jesus no sacrário. E certa vez ela me disse, antes de entrar no seminário, que todas as vezes que eu me senti na treva, na escuridão, nos momentos de tempestade que a gente sempre passa na nossa vida de cristãos, em qualquer área, a gente sempre vai ter momento de escuridão e de aridez espiritual. Minha avó sempre me disse, sempre uma luz estará acesa, a do sacrário. E você saiba que sempre que você precisar de luz, você corra até o sacrário e ali você vai encontrar um amigo e um companheiro. Então a minha fé nasceu do exemplo dela, alicerçada na vida de comunidade, na simplicidade, na unidade dos valores do Evangelho. Então, acredito que os 3 amores da vida do sacerdote eu aprendi já na minha infância. É o amor à palavra, o amor à Eucaristia e o amor à Virgem Maria. A gente tem que estar sempre ligado nisso. Até partilhava esse ano no Retiro do Clero, o bispo que pregou, ele deu uma surpresa para a gente, que um dia ele chamou os 3 neossacerdotes, que era Museu, Padre Éder e Padre Rafael, e falou, hoje é homilia de vocês aí, vocês vão participar, vão partilhar como é que foi o primeiro ano de sacerdócio. E no primeiro ano de sacerdócio eu partilhei junto com a nossa diocese justamente isso. A raiz da minha fé está nisso, na palavra, na Eucaristia e em Nossa Senhora. E são os 3 amores que sustentam a vida do padre. Certa vez, Dom Bosco, São João Bosco, teve um sonho onde ele via a igreja como uma barca navegando no mar e uma grande tempestade se levantava. E no meio dessa tempestade, o capitão da nau era o Papa. E para que a nau não virasse, duas colunas se levantavam no meio do mar e era nessas colunas que o Papa ancorava a nau da igreja, a Eucaristia e Nossa Senhora. Sem fé a gente não consegue nada. Não faz nada. Sem fé a gente não faz nada. A gente admira assim, não, causa até estranheza quando a pessoa, eu não acredito em nada e tal. É difícil, né? Como é que uma pessoa pode viver dessa maneira, né? Olha, até quem diz que não acredita em nada, acredita em alguma coisa. Porque ela acredita naquilo que ela tem como concepção dentro da cabeça dela. Uma coisa ela acredita, mas né? sem fé a gente não consegue. Se você olha para o nosso Senhor Jesus Cristo falava semana passada, no Evangelho de Sexta, algumas semanas atrás, falava assim, olha, ele criticava, né, os judeus, vocês ficam olhando aí a chuva, o sol, e vocês não são capazes de interpretar os sinais dos tempos. O tempo em que nós estamos pede de todos nós uma conversão. Olha, nesses 2 anos de pandemia, por exemplo, o camarada que não teve fé, não sei se ele não se jogou da ponte, foi por um milagre de Deus, viu? Porque só pela fé. Você vê muita gente morrendo, muitas famílias enlutadas, e nós entramos nas UTIs, fomos sepultar os mortos, e a gente viu que só pela fé. Senão era impossível vencer. Sim, é impossível vencer. Foi o que aconteceu com Pedro, né? No Mar da Galileia. A tempestade comendo solto, Pedro deixa de confiar em Cristo, confia nas próprias forças e começa a afogar. E ele só não afunda porque Jesus se aproxima dele,
segura nas mãos dele e fala: homem fraco na fé, por que duvidaste? Toda vez que a gente deixa de olhar para Cristo e confia nas nossas próprias forças, vai deixando a nossa fé morrer, nós vamos afundando. Não pode afundar, não. Que bacana, padre. Bom, chega ao fim nosso programa, mas Que pena, tão rápido. quero agradecer. Passa rápido, né? Quero agradecer imensamente sua presença aqui. Eu acho que abriu assim a mente de muitos com a sua explicação sobre o ministério da Santíssima Trindade. Foi muito bom. Agradeço também ao seminarista Vitor Borejo. Eu que agradeço pelo convite também, né? Ora, aí vai estar aqui outras vezes. E, padre, o senhor vai vir novamente, viu? Se Deus Porque quiser. tem muita coisa para se falar e não podemos deixar. E eu pediria ao senhor pudesse dar uma bênção para todos. Peçamos então a Deus nosso Senhor, que por intercessão do nosso querido padroeiro Santo Antônio, faça descer sobre nós a sua graça e a sua bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Por nós. intercessão do glorioso Santo Antônio de Pádua, padroeiro da Catedral, da cidade e da Diocese de Osasco, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado, viu? Imagina. Eu quero agradecer a você que esteve conosco neste programa. Agradecer também à Globo Casa de Carnes e Casa das Balanças, nossos patrocinadores, que sem eles não seria possível a realização deste programa. E agradecer também a nossa equipe, a Nicole, ao Tom, o Edson, que também é o nosso gerente administrativo, que organiza tudo aqui, que nos dá prestígio, que nos ajuda, e também a Luciana, da nossa área de marketing. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar este vídeo, porque isso também é uma forma de evangelização. O nosso próximo programa será com o Padre Franklin. Fiquem todos com Deus. Obrigado.